Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Ministério Público investiga o desvio de pelo menos R$500 mil da UEG. Tumulto marca a diplomação do prefeito Paulo Garcia. Justiça suspende venda de ingresso para Caldas Country. CPI do Cachoeira termina sem indiciamento. MEC suspende novos vestibulares em 207 instituições. Mulher é presa com 19 mil comprimidos de êxtase em aeroporto. São Paulo traz Lúcio, Corinthians quer Pato. Goiás anuncia lateral que era do Vasco. 7-2. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com períodos de encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a guerra dos royalties. O Congresso se rebela e manobra contra a STF. Sarney convoca a sessão para analisar de uma só vez 3 mil vetos de 12 anos. O Estado de São Paulo, CPI do Cachoeira, termina em acordo e sem indiciados. Correio Brasiliense, lei seca mais dura deve valer neste ano. Valor econômico, o governo vai desonerar PIS/COFINS em 9 bilhões e 700 milhões de reais. O estado de Minas, pesados e perigosos, quadruplicam as multas a ônibus por excesso de velocidade e avanço de sinal em Belo Horizonte. Jornal do Comércio, conta de luz mais baixa nas mãos de Dilma. 0 horas, 100 pardais dobra número de acidentes em estradas estaduais. Brasil Econômico, governo estuda prorrogar o IPI menor para setor automotivo. O Popular, politizada CPI do Cachoeira acaba sem conclusão. Diário da Manhã, MEC suspende 207 vestibulares. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo assina logo mais às 8 horas no Palácio das Esmeraldas o decreto que beneficia com redução de ICMS empresas gráficas e de comunicação. Às 10 horas em Mineiros, ele inaugura 120 mil metros quadrados de asfalto de vias urbanas do programa Asfalto Novo e 250 mil metros quadrados de revitalização asfáltica de vias urbanas do programa Rodovida Urbano. Amanhã, quinta-feira, às 10h30 da manhã, faz prestação de contas do governo do Estado, exercício 2012, à Sociedade Goiana, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E ontem o governador cumpriu a agenda nas cidades de Aruanã e Taquaral. Nos 2 municípios, o chefe do Executivo goiano entregou casas para a população local.
O primeiro local visitado pelo governador Marconi Perillo foi o residencial Rio Vermelho, onde foram inauguradas 130 casas do programa Minha Casa Minha Vida, parceria dos governos federal e estadual. Logo em seguida, Marconi viu as manobras dos pilotos de motocross na inauguração da pista de 1.780 metros para provas estaduais e até nacionais. Depois, foi a vez de participar de uma comemoração na aldeia Buridina, onde o IFAM entregou certificados de reconhecimento da boneca de barro produzida pelos índios da aldeia. Para o governador, um título importante que merece apoio do governo. E é preciso muita atenção nossa, do prefeito, das autoridades municipais, no sentido de manter essa tradição viva, essa memória. Marconi Perillo ainda vistoriou de perto as barreiras de contenção do Rio Araguaia. Depois assinou o decreto de tombamento estadual da Igrejinha Nossa Senhora do Rosário e assinou ordem de serviço para a pavimentação asfáltica na GO 173, entre Aruanã e Britânia. Que nós já estamos com os recursos assegurados. Nós já temos 200 milhões de reais em caixa na GETOP e mais 1 bilhão e 300 milhões para serem liberados, assim que a gente for executando as obras. Então, irmão, agora é para valer. Nós estamos assinando hoje, não tem jeito de começar imediatamente por causa das chuvas, mas lá pelo mês de março, abril, a gente entra com as máquinas e elas só vão sair no dia que eu voltar aqui para inaugurar. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-7. Na Câmara de Goiânia, vereadores esvaziam o plenário para evitar derrubada de emenda que possibilita o aumento dos salários para 2013. Mais uma vez, não houve quórum na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira para votar a emenda que possibilita o estabelecimento de novo aumento dos subsídios do Legislativo e do Executivo Municipal para os próximos 4 anos. Depois de passar a manhã de segunda-feira em reunião fechada, os vereadores ainda não conseguiram os 24 votos necessários para aprovar a emenda e, por isso, estão esvaziando o plenário. É o que explica o vereador Elias Vaz, do PSOL. Há um impasse com relação a essa questão do aumento do subsídio, né? Primeiro, na questão da mudança da lei orgânica, que efetivamente, pelos vários vereadores que declararam na reunião de ontem que vão votar contrário, há uma dificuldade em ter os 24 votos favoráveis. Porque tem aqueles também que são omissos, tem os que votam, tem aqueles que não têm coragem de pôr a cara e tem os que já disseram que vão votar contra. Então, eles estão com dificuldade de ter os 24 votos favoráveis para fazer a alteração da lei orgânica. Segundo lugar, foi a manifestação ontem da Prefeitura, que não disse claramente que estaria disposta a sancionar o projeto, que é uma outra dúvida, ou seja, aqui é aquela mesma situação, aprova e depois vai para o prefeito e o prefeito veta. Seria um constrangimento muito grande para casa. Então, esses dois impasses é que, na minha opinião, estão provocando hoje. Claro, houve um esvaziamento, tinha quórum aqui, óbvio, para continuar a sessão, houve um esvaziamento para que não votasse hoje, porque existem as indefinições sobre esses dois aspectos. O líder do prefeito na Câmara, vereador Clécio Alves, do PMDB, nega que haja uma manobra para aprovar a emenda e que já exista um projeto para aumentar os subsídios. Ele insiste que a motivação é garantir que haja pagamento na próxima legislatura. Eu posso garantir a vocês que até esse presente momento não houve nenhum diálogo, nenhuma conversa, nenhum encaminhamento de qualquer vereador que seja em relação a aumento de subsídio de vereador, que pode acontecer 3 situações, caso essa mudança aconteça na lei orgânica. Os vereadores podem diminuir os salários se quiserem, podem manter os salários se quiserem e podem aumentar os subsídios. Estou dizendo salário, mas não existe salário, são subsídios. E essa discussão ainda não aconteceu. O presidente da Câmara, Irã Saraiva, também do PMDB, garante que não há risco de vereadores, prefeitos e secretários não receberem os subsídios. Se o aumento não for votado, valem os valores pagos em dezembro deste ano, de acordo com o artigo 101 da Lei Orgânica do município. Nós temos a fixação, sim. O último salário pago em dezembro será o subsídio da próxima legislatura. Simplesmente isso porque está na própria Lei Orgânica. Não há nenhuma dúvida, nem jurídica, nem política, isso aí já está definido. O prefeito Paulo Garcia disse que aprovaria o aumento, mas recuou logo depois, afirmando que teria que verificar a constitucionalidade da matéria. De acordo com juristas, votar o aumento agora feriria o princípio da moralidade, já que os vereadores reeleitos estariam legislando em causa própria, ao estabelecer seus próximos subsídios. A novela continua nesta quarta-feira, depois da diplomação dos reeleitos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. E durante a diplomação do prefeito Paulo Garcia, do vice Agenor Mariano e dos 35 vereadores eleitos na tarde de ontem,
Alguns servidores da Comurg protestaram sobre os baixos salários e provocaram tumulto no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Os funcionários reclamaram dos salários baixos e atrasados. A Guarda Municipal e alguns seguranças conseguiram controlar a situação. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local a confusão já havia terminado. A diplomação é o ato que encerra um pleito eleitoral. Somente depois dela é que os eleitos podem tomar posse. O presidente do TRE, o desembargador Gilberto Marques Filho, falou da importância do ato e do trabalho realizado no Estado, que apresenta pendências em 3 municípios. Nós estamos ainda com 3 pendências, né? Alto Horizonte, Bom Jesus e Flores de Goiás, que ainda estamos no aguardo das decisões desses casos pelo TSE. Aí sim é que nós vamos definir a situação e totalizar as diplomações. Talvez possamos até ter que realizar novas eleições, se assim entender o TSE. O prefeito reeleito, Paulo Garcia, falou da emoção em receber mais uma vez a garantia de posse e comentou sobre a formação de sua equipe de governo. A partir de janeiro nós vamos formar um governo que eu tenho certeza vai desenvolver e vai executar todo o projeto que nós, ao longo da campanha eleitoral, dialogamos com a nossa comunidade. Esse é o nosso desejo, trabalhar muito pela cidade de Goiânia. Eu não farei nenhum anúncio, até em respeito à atual equipe, que é uma equipe que tem colaborado muito comigo e vai permanecer até 31 de dezembro, salvo alguma excepcionalidade que possa surgir e que o afastamento se faça necessário. Mas todos continuam com a plena confiança da minha parte. Goiânia possui 850 mil eleitores e foi uma das primeiras capitais no país a realizar a eleição com identificação biométrica dos eleitores. Coube a cada zona eleitoral definir a data para a solenidade de diplomação. O último dia para a entrega do diploma é hoje. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei que concede anistia aos ex-servidores da Caixego. Foi por unanimidade dos presentes na casa que os deputados aprovaram em segunda e decisiva votação o projeto que reintegra ao Estado 1.235 ex-servidores da extinta Caixego, que quando ocorreu a liquidação do banco, o órgão demitiu todo mundo. O presidente da Associação de Resgate e Cidadania do Estado de Goiás, Antônio Alencar Silva, acompanhou a votação e, após a aprovação do projeto, agradeceu ao governador Marconi Perillo. Que foi decisivo, desde quando senador ele esteve ao lado desse movimento. No primeiro momento de forma discreta, no segundo momento de forma decisiva, no sentido de trazer esse resgate e a marca na história do Estado de Goiás. Marconi Ferreira Perillo Júnior, meu muito obrigado em nome de todos os servidores, de todos os ex-servidores que tiveram as suas famílias desfaceladas. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Rubem, o ato da Assembleia Legislativa foi um marco histórico. Um marco histórico na Assembleia Legislativa, é um fato grave que ocorreu contra esses trabalhadores e trabalhadoras, contra o povo goiano também. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira reunião com esse grupo, numa sexta-feira à noite aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhamos esse caso junto com o deputado Humberto Aidar, o grande maestro aqui na Assembleia, e quero parabenizar todos os deputados, ao próprio governo, por ter reconhecido esse ato de correção com esses trabalhadores e principalmente a persistência dessas mulheres e homens que não agacharam, apesar de toda a humilhação, todo o abuso que foram submetidos ao longo desse tempo. E a Assembleia fica maior hoje votando essa matéria. O projeto segue agora para a sanção do governador Marconi Perillo. Ainda na Assembleia, continua a polêmica sobre o 14º e 15º salários dos deputados. Um bate-boca, que quase virou vias de fato, aconteceu na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa. A confusão começou quando o deputado Misael Oliveira, do PDT, usou o microfone para criticar o projeto aprovado na Casa, que recriou o 14º e 15º salários para os deputados. Esse projeto, mais uma vez, foi aprovado na calada da noite aqui na Assembleia. Infelizmente, eu vim na Assembleia e estava no café. Não tive conhecimento, sou contra, não vou usar
desses benefícios e acho que a Assembleia está dando mais uma vez um tiro no pé ao pagar 14º e 15º salário. Dinheiro caindo na sua conta. Vou devolvê-lo. No outro, imediatamente. E, aliás, se depositar na minha conta, vai ser bom que vocês vão ficar sabendo imediatamente. Por que o senhor não doa para uma entidade financeira? Não vou doar porque não resolve. Vou estar convalidando a ilegalidade. Uma pouca vergonha. Quem mais rebateu as críticas de Misael à aprovação do projeto foi o democrata Nilo Rezende, que afirmou que não vai abrir mão de um direito que tem e xingou o colega. O deputado Misael usa a casa para se promover como já usou no passado. Desonesto, que se ele fosse honesto mesmo com a casa e com o povo de Goiás, teria que ter devolvido todo o 14º e 15º que ele recebeu no passado. Fica com hipocrisia próximo da eleição e teve sucesso, inclusive, lá em Senador Canedo, e vê hoje que querem curtir com a casa. O Senado ainda não tirou o 14º e 15º e todas as assembleias do Brasil ainda recebem. E se for honesto receber, eu quero receber o meu. Agora ele já é prefeito e vem aqui querendo denegrir mais da casa. E ele está sendo hipócrita porque deveria ser honesto e devolver o dinheiro que ele considera roubado todos os anos que ele teve aqui nessa casa. O presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, não quis comentar a polêmica. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Cerca de 15 projetos do governo e a lei orçamentária anual devem ser aprovados na Assembleia Legislativa na próxima semana, antes do recesso. O plenário da Assembleia Legislativa teve nesta terça-feira 15 pautas com projetos de lei da governadoria prontos para a primeira votação. Entre eles, o que altera o Código Tributário para mudar a alíquota prevista nas operações interestaduais com bem ou mercadorias importados do exterior e o que altera a Lei de 1997 para conceder crédito outorgado de R$12 milhões para investimento pelo contribuinte beneficiário do incentivo à instalação de empresas industriais montadoras em Goiás. O líder do governo, deputado Hélio de Souza, do DEM, está otimista quanto à aprovação das matérias. A tramitação está normal, o quórum está excelente e eu entendo que hoje deveremos avançar bastante nas votações e, se ocorrer de acordo com o que a gente está prevendo, provavelmente na próxima quinta-feira entraremos de recesso. Quanto à lei orçamentária anual para 2013, esta deve ser a última a ser votada antes do recesso. Será aprovado na casa. Ele é o artifício que ele tem para segurar para que a Assembleia não entre de recesso. Então, enquanto não aprovar a LOA, não entra de recesso. E como tem matérias que interessa para o governo e para a Assembleia, nós vamos manter a LOA para ser a última matéria a ser discutida e aprovada na casa. De acordo com o relator da LOA, deputado Lincoln TJ, PSD, esta passou por ampla discussão na comissão, sendo que o prazo para apresentação de emendas foi estendido. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. Os advogados de 5 dos condenados no julgamento do Mensalão pediram que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida hoje se esses réus devem começar a cumprir imediatamente as penas de prisão ou se podem esperar pela análise de todos os recursos. As defesas do ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e dos réus ligados ao Banco Rural, Cátia Rabelo, Vinícius Samarani e José Roberto Salgado, querem evitar que o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, decida essa questão sozinho durante o recesso do Judiciário que começa nesta quinta-feira.
Duas manifestações, uma em São Paulo e outra em Brasília, apoiaram o ex-presidente Lula nesta terça-feira. Na semana passada, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo trouxe detalhes do depoimento de Marcos Valério ao Ministério Público, em que ele afirmou que o dinheiro do mensalão pagou despesas pessoais de Lula e que o ex-presidente deu aval para empréstimos ilegais ao PT. 8 governadores se reuniram com o ex-presidente no Instituto Lula em São Paulo. 7 eram governistas e 1 de oposição. Em Brasília, deputados do PT e de partidos aliados discursaram no Salão Verde da Câmara. Militantes do partido também participaram do ato em defesa do ex-presidente. Lula disse que as acusações de Valério são mentiras. Depois de 8 meses, a CPI do Cachoeira terminou ontem sem pedir o indiciamento de nenhum suspeito. A comissão foi criada após uma operação da Polícia Federal para investigar as ligações do Bicheiro com políticos e empresários. O relatório do deputado Odair Cunha, do PT, pedia o indiciamento do Bicheiro Carlinhos Cachoeira, do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e de outras dezenas de pessoas. O documento original do relator sofreu mudanças por pressão do plenário. Foram retirados do texto a tentativa de indiciamento de 5 jornalistas e o pedido de investigação sobre a conduta do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Ontem, por 18 votos a 16, o relatório de Odair Cunha foi rejeitado. Parlamentares independentes fizeram duras críticas ao relatório. Para eles, tanto partidos da oposição como governistas trabalharam para enterrar a CPI. O plenário do Senado aprovou ontem à noite a medida provisória que prevê a redução da conta de luz a partir do ano que vem. A redução média é de 16,7%, abaixo do percentual inicialmente previsto pelo governo de 20%. A medida também determina a prorrogação das concessões que venceriam de 2015 a 2017, de geradoras e transmissoras que aceitaram o acordo proposto pelo governo. A medida provisória segue para a sanção da Presidente da República. 7h22. O mundo em sua casa. Recuperar 2, a última oportunidade para quitar seus débitos com ICMS, IPVA e TCD com descontos nas multas e correção monetária. Até o dia 20 de dezembro, para pagamento à vista, você tem 95% de desconto nas multas e juros e 40% na correção monetária. Se preferir, você pode parcelar seus débitos em até 60 meses. Consulte a tabela de descontos e faça a simulação de pagamentos no site www.cefaz.go.gov.br. Lembre-se, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Procure as delegacias fiscais, agentas, VaptVupt, Gerência de Recuperação de Crédito na Cefaz de Goiânia. E atenção, o prazo de adesão termina no dia 20, tanto para quitação à vista quanto para pagamento da primeira parcela, caso o contribuinte opte pelo parcelamento. Secretaria da Fazenda, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O goianiense foi surpreendido na tarde de ontem por uma chuva de granizo. O fenômeno natural durou poucos minutos, mas foi o suficiente para provocar estragos. Entre os bairros que a chuva caiu com mais força estão os setores Oeste, Bueno e Marista. No setor dos funcionários, uma árvore de grande porte caiu sobre uma caminhonete estacionada. Ninguém ficou ferido. E no mesmo bairro, na rua P16, a parede de uma residência não resistiu aos fortes ventos e acabou caindo. No setor aeroporto, na rua 17A, o telhado de uma casa também cedeu, deixando uma criança de apenas 6 dias de vida ferida. No centro da capital, na Avenida Oeste, outra queda de árvore sobre veículo de passeio foi registrada. Na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, um bueiro entupido provocou mau cheiro na região. A chuva deixou o trânsito lento em alguns pontos da cidade. Na Avenida 87, que foi totalmente alagada, motoristas não arriscaram a travessia. Também por causa do temporal, bairros como Parque Amazônia, Nova Suíça, Setor Oeste e Campinas ficaram sem energia. No Jardim Novo Horizonte também. O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil deflagraram ontem a Operação Boca do Caixa, que investiga desde julho de 2011 possíveis fraudes na Universidade Estadual de Goiás. Segundo o Ministério Público, pelo menos R$500 mil de recursos públicos deveriam ter sido destinados à entidade, foram desviados. Segundo o promotor responsável pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e responsável também pela investigação, Denis Bimbate Marques, o esquema funcionava da seguinte forma. Esses desvios eram feitos por meio de depósitos em uma empresa privada, e essa empresa privada, então, organizava com a alta chefia da UEG e repassava, então, para essas pessoas esses valores. Daí, inclusive, o nome da operação, Boca no Caixa, porque na maior cara de pau, esse dinheiro era sacado na boca do caixa e entregue, então, para pessoas ligadas à UEG. A alta cúpula da UEG, no ano de 2006, estava ligada ao esquema.
Durante a Operação Boca do Caixa, uma pessoa foi presa e foram cumpridos mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos 3 notebooks, um iPad e mídias eletrônicas. O promotor Denis Bimbati diz ainda que alguns integrantes do esquema já confessaram a participação. Há várias confissões nos autos, as pessoas já foram ouvidas, já fizemos cerca de 19 oitivas, fizemos acariações que foram necessárias. Então, o conjunto probatório não se limita aos extratos bancários, à quebra de sigilo bancários. Há confissões, há algumas divergências que precisam ser aclaradas e nós esperamos nos próximos dias sanar todas as dúvidas e oferecer uma denúncia coesa para a Justiça. Ainda de acordo com a investigação do Ministério Público Estadual, cerca de 10 pessoas participavam do esquema e desviaram aproximadamente R$500 mil, que deveriam ser destinados à UEG. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em nota, a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Goiás afirmou que ainda não foi notificada oficialmente sobre o caso, mas confia plenamente no trabalho de investigação do Ministério Público juntamente com a Polícia Civil. Agora são 7h26. Homem que matou 2 pessoas e deixou uma garota tetraplégica enquanto dirigia bêbado é autuado por 4 crimes. Localizado na manhã seguinte ao acidente que aconteceu na madrugada de segunda-feira na Praça Ciro Lisita, no setor Coimbra. Colisão que deixou 2 mortos, 1 ferido e uma garota em estado grave, o técnico em instalação de alarmes Pedro Luiz Cavalcante Júnior, de 22 anos, foi indiciado por homicídio doloso e, se for condenado, poderá passar mais de 20 anos na cadeia. Titular da delegacia que apura crimes de trânsito, o delegado Valdir Soares explicou por que decidiu por autuar Pedro Luiz com base no Código Penal. Não é o fajuto Código de Trânsito, onde as penas vão até 6 anos, não. Não é aquela palhaçada que foi feita pela Câmara Federal e pelo Senado. Nós temos autuado os motoristas no estado de Goiás por homicídio doloso, dolo eventual. Nós utilizamos o Código Penal, as mesmas brechas que os senadores e deputados deixaram para que os motoristas e os advogados se divertissem com o Código de Trânsito, nós estamos utilizando outra lei mais dura, que é o Código Penal. E temos levado esses motoristas que bebem, dirigem, ferem e matam a júri. E esse é o entendimento que o Poder Judiciário tem acompanhado e tem mantido esses motoristas atrás das grades. Quem bebe, dirige, pega seu carro e faz dele uma arma, tem que assumir o risco pelo que faz e tem que permanecer preso e responder o processo nessa circunstância. No caso aí é um duplo homicídio? Um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio. Então são 3 condutas criminais que ele responde. Bistênio Nunes Sarmento, de 33 anos, e sua esposa Sueli Rocha de Paula, de 37, que estavam de carona no carro dirigido por Pedro Luiz, tinham vindo do Acre para Goiânia a fim de participar de uma apresentação de capoeira que acontece nesta quarta-feira. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A Polícia Federal divulgou ontem fotos de criminosos em negociações. Eles foram flagrados durante a investigação da Operação Calouro. Nelas é possível ver apertos de mão, troca de dinheiro e pessoas recebendo celulares. Deflagrada no último dia 12, a operação desarticulou quadrilhas especializadas em fraudar vestibulares de medicina em todo o Brasil, mas principalmente em faculdades de Goiás e de Minas Gerais. Mais de 50 pessoas foram presas em todo o Brasil, sendo 18 mandados em Goiás. A Polícia Federal também informou que 52 mandados de prisão expedidos já foram cumpridos, faltando ainda 18. Polícia Militar realiza a Operação Saque Seguro. Meta é evitar a modalidade de assalto conhecida como saidinha de banco. Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce o movimento no comércio e, consequentemente, as atividades bancárias. Diante disso, a Polícia Militar aumentou o efetivo e intensificou a segurança nesses locais para evitar crimes comuns nesta época do ano. Entre as ações da PM está a Operação Saque Seguro, que busca reduzir os índices da modalidade de assalto conhecida como saidinha de banco, afirma o capitão Divino Aparecido Malaquias, subcomandante do 1º Batalhão da PM. Primeiro que hoje, em razão da informática, nós orientamos que o saque em espécie seja a última operação a ser efetuada. Mas em não tendo outra opção e sendo feito essa opção de sacar o dinheiro, se for um valor, uma certa quantia, acima de R$1.000, R$2.000, R$3.000, os gerentes estão orientados, existe um convênio, com os bancos e a Polícia Militar, onde o próprio gerente irá oferecer a esse cliente o apoio da Polícia Militar em acompanhá-lo até o destino desse valor. O
O trabalho prevê ações educativas com a distribuição de cartilhas com dicas de segurança. O capitão Divino Aparecido Malaquias lembra ainda que alguns cuidados na hora de sacar grandes quantias são importantes para evitar esse tipo de crime. É um trabalho de informação, de conscientização, e ele tem que ser massivo realmente, porque todos os anos a gente bate nessa tecla e os modus operandi são os mesmos. O meliante trabalha em cima da oportunidade. Então, se o cliente ele for uma vítima em potencial, o meliante estará atento e em cima da desatenção do cliente que está com o dinheiro no bolso, entendeu, ou guardado em qualquer local, ele irá ser abordado e se tiver uma reação, ele irá correr um risco muito grande de ser uma vítima fatal. A polícia orienta ainda a população a denunciar qualquer ação suspeita dentro e próximo a instituições bancárias pelo telefone 190. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Preso o trio acusado de matar filho de delegado durante assalto. Matheus Galvão Marques, de 18 anos, foi quem, segundo a polícia, atirou e matou na madrugada do dia 24 de setembro, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, Ilo Marques Pereira Júnior, de 22 anos, que é filho de um delegado da Polícia Civil de Goiás. Preso junto com William Fraga da Silva, de 19 anos, e Ailton Pereira da Conceição, de 22, Matheus confessou o homicídio, mas disse ter sido tiro disparado durante uma briga de galera. Motivação contestada pelo titular do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia, delegado Kleber Toledo. Eles alegam que houve uma briga ocasional ocorrida no momento em que eles passavam pela Avenida dos Colonizadores, mas na verdade a prova dos autos demonstra que essa versão não condiz com a realidade. Segundo consta do inquérito, eles estavam passando pela rua, pela avenida aqui onde se situa o Grupo de Investigação de Homicídios, e vislumbraram os rapazes caminhando na calçada, né? A partir daí, o Matheus, que estava num dos veículos, pediu para o William, que era o motorista do veículo, dar sinal de luz para o veículo que era conduzido pelo Ailton. Nesse momento, o Ailton parou o veículo, o Matheus desceu do carro e disse para o Ailton: me dá a arma que eu vou ganhar os caras ali. A partir daí, todos desceram dos veículos, com exceção dos motoristas, e partiram para cima das vítimas, dizendo: perdeu, vai tirando a roupa, senão eu vou atirar. Parte dos rapazes saiu correndo e a vítima permaneceu. Esses rapazes, então, foram para cima da vítima, tentaram tomar o tênis dele, tentaram tomar as roupas, mas como ele se defendia das agressões que sofria, o Matheus, então, decidiu por efetuar os disparos contra a vítima. Assim como Bruno Felipe da Silva, que está foragido, e outros 2 adolescentes de 16 e 17 anos que já foram interrogados, os 3 presos responderão por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, crime onde a pena pode chegar a até 30 anos de reclusão. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. A juíza Fabiola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui suspendeu a venda de ingressos para o Caldas Country em 2013. Com a decisão, a JFC Produções e Eventos está impedida de vender, tanto pelo site quanto por lojas físicas, os ingressos para o evento. A decisão acolhe pedido feito pelos promotores Pedro Eugênio Beltrame Benatti, Jordane Alves Naves e Rafael Machado de Oliveira, em ação civil pública proposta no mês passado contra a empresa organizadora do evento. Segundo eles, apesar de a cidade ter recebido cerca de 200 mil pessoas no evento deste ano, com grandes transtornos para a população e para os turistas, a empresa vinha divulgando a venda de ingressos para o evento do próximo ano, sem se preocupar com o necessário licenciamento. Caso a empresa consiga o alvará do município de Caldas Novas e a autorização da AGETOP para o uso da rodovia estadual que dá acesso ao local do evento, a venda pode ser retomada. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$50 mil por convite vendido. Agentes de combate à dengue vistoriam templos religiosos. Depois dos comércios e terminais do transporte coletivo, a Secretaria Municipal de Saúde encerra a série de vistorias em locais de grande aglomeração de pessoas para a prevenção da dengue, com visitas a templos e igrejas da capital. De acordo com Luiz Elias Camargo, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria, o objetivo é deixar estes locais livres do mosquito da dengue. Nessa época do ano, são locais onde tem uma grande aglomeração de pessoas, né, e o risco é maior. Se nós não tivermos o cuidado adequado para diminuirmos a infestação do mosquito,
a gente pode correr o risco aí de ter uma grande transmissão da doença. Participam da ação 400 agentes de saúde. O trabalho começou pela Igreja Matriz de Campinas. A intenção é visitar todos os 1.296 templos e igrejas de Goiânia e outros 20 mil imóveis que ficam nas imediações desses locais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Mais uma vez, por falta de quórum, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Goiânia foi encerrada e será retomada hoje. É a terceira vez seguida que isso ocorre. A emenda que abre caminho para uma nova proposta de aumento dos vereadores, prefeito e vice-prefeito para o próximo ano é a primeira matéria da pauta e ainda não há consenso sobre a aprovação dela. Caso o subsídio válido para a próxima legislatura não seja fixado pelos vereadores, fica valendo o valor pago atualmente, sem aumento. A Lei Orgânica Municipal prevê que o salário que será pago em dezembro será o mesmo dos próximos 4 anos. Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os queridos ouvintes do mundo em sua casa. Vereador, hoje haverá quórum na casa? Não tenham dúvidas. Eu, enquanto líder de governo também, além de vice-presidente, corregedor parlamentar, também ocupo a função de líder do governo na casa. Já contactei com os vereadores e existe um comprometimento de hoje o quórum ser o quórum necessário para apreciação dessa e de outras matérias que, porventura, tem que ser também apreciadas. Essa mudança na lei orgânica municipal, ela prevê o aumento nos salários dos vereadores. Você acredita que isso vai acontecer caso essa mudança seja aprovada? O reajuste vai mesmo ser concedido? Olha, Gil, é possível sim, a partir do momento que houver essa alteração na lei orgânica do município, que é o objeto da emenda do vereador Luiz Teófilo, com isso constitucionalizando a lei orgânica do município de Goiânia, que é a única lei orgânica do Brasil que continua inconstitucional em relação à Constituição Federal. Passada essa etapa, se houver a aprovação dessa matéria, com certeza absoluta abrirá uma nova discussão a respeito do subsídio da próxima legislatura. Agora, é preciso deixar bem claro que para que isso venha a acontecer, é necessário que essa matéria seja aprovada. E para que ela seja aprovada, são necessários 24 votos favoráveis a ela. Caso não tenha os 24 votos, ela será rejeitada. E, sendo rejeitada, não terá a possibilidade sequer de abrir uma discussão sobre a questão de subsídio, que eu deixo claro também aos seus ouvintes. Em momento algum, existem aí conversas, boatos, dizendo que existe até índices propostos pelos vereadores. Eu sou o líder do governo, posso garantir a você e aos seus ouvintes, em momento algum houve qualquer tipo de diálogo ou de conversação com relação à questão de aumento de subsídio ou até mesmo de redução de subsídio de vereador. Está sendo proposto é a alteração na lei orgânica e que até agora ainda não aconteceu. Mas essa alteração dá margem a esse aumento? Com certeza, ela permite que a fixação dos subsídios da próxima legislatura aconteça até o último dia da legislatura, que seria até o dia 31 deste mês de dezembro, no caso. O prefeito Paulo Garcia sinalizou que não deve vetar o aumento dessa vez porque o tema merecia discussão aberta com a sociedade. Esse aumento, de alguma forma, foi discutido com a sociedade? Olha, eu posso dizer a você que essa questão de aumento, de subsídio, ela está mais do que apresentada à sociedade. O que não pode acontecer, na minha opinião, é o que aconteceu na Assembleia Legislativa nessa semana, que a sociedade toda foi surpreendida aí por ação dos senhores deputados, criando o 13º salário, 14º salário, 15º salário, verba para que promotor de justiça que ganha acima de 20 mil reais por mês tenha salário e alimentação, verba para que juízes possam comprar livros. Isso é o que, na minha opinião, é uma aberração, porque a Assembleia Legislativa já tem um subsídio de 20 mil reais por mês. Então, com que justificativa você se apresenta à sociedade apresentando mais 3 salários, onde os vereadores de Goiânia também, eu quero deixar claro aos seus ouvintes, é a única Câmara Municipal do Brasil que não tem sequer 13º. Não sei se vocês têm essa informação, os vereadores de Goiânia não têm direito a 13º e muito menos 14º, 15º, que de forma alguma
a gente gostaria que existisse, porque isso aí sim é motivo de vergonha. Agora, os vereadores, eles trabalham dia a dia, trabalham sempre, trabalham a todo momento. E tem sim direito a seus subsídios, assim como todo trabalhador. Agora, repito, em momento algum foi colocada em discussão, qualquer momento que seja, a questão de aumento de subsídio de vereador. Isso aí são boatos que surgiram. Agora, o que tem de concreto, real, é a possibilidade da votação, aprovação dessa emenda do vereador Luiz Teófilo. Se isso acontecer, naturalmente, caberá margem a essa discussão. Mas, por enquanto, não existe essa discussão dentro do parlamento goianiense. Então, o senhor garante que hoje não haverá discussão sobre aumento de salário, nem votação sobre aumento de salário dos vereadores? Garanto absolutamente. O que deve acontecer hoje é o final dessa novela, dessa emenda do vereador Luiz Teófilo. Eu, enquanto líder do governo, eu disse aos vereadores, na última reunião que nós tivemos, que hoje nós estaríamos tomando uma decisão para acabar com essa condição, com essa discussão. Tem vereador que está se posicionando contra isso, que votou dentro da comissão, quando aprovou na comissão por unanimidade, votou a favor e agora se posiciona contra. Quer dizer, esse tipo de coisa não é possível de continuar acontecendo. Nós precisamos nos posicionar e vocês não tenham dúvidas de que a intenção minha, de líder de governo que estou, é de que hoje nós possamos, de uma forma ou de outra, chegar a um denominador com relação a essa questão, até porque nós precisamos apreciar outras matérias importantes. Por exemplo, o plano diretor, os reparos ao plano diretor, foi encaminhado ontem pelo senhor prefeito da Câmara Municipal também. Deve ser lido hoje em plenário e deve ser uma das matérias que serão apreciadas aí ao decorrer dessa autoconvocação, assim como a reforma administrativa, assim como outras matérias e outras matérias também dos senhores vereadores. Então nós estamos aí conscientes de que o tempo é muito pequeno e muito trabalho tem que ser feito. Então nós não podemos nos dar o direito de ficar debruçado em cima de discussão sem saber opinar o que quer, o que não quer. Então o vereador tem que, hoje ele terá que se posicionar. Vai querer? Vai. Não vai querer? Não vai. Então nós não vamos ficar prolongando mais. Essa, pelo menos, é a minha intenção enquanto líder do governo. Eu espero que os senhores vereadores acompanhem e apoiem e que nós hoje possamos dar uma resposta a essa questão na sessão ordinária que vai acontecer daqui a pouco. Clécio Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um ótimo dia a você, Gil, a você, Karine, e a todos os queridos ouvintes do Mundo em Sua Casa. Obrigada ao vereador Clécio Alves, falando então sobre os trabalhos hoje na casa e falando sobre também a discussão da mudança na lei orgânica municipal, que dá margem para mais uma vez se discutir o aumento dos salários dos vereadores. Agora são 7h43 e apesar do trabalho de reconstrução e manutenção das rodovias goianas pela AGETOP, o motorista deve ficar atento a alguns trechos. O programa de reconstrução de rodovias estaduais da AGETOP já concluiu o trabalho em 2.003 quilômetros de um total de 5.700 quilômetros previstos no projeto. Em algumas GOs está sendo realizado um serviço emergencial de tapa-buracos. Mesmo assim, o diretor de manutenção e operação da AGETOP, Francisco Humberto Moreira, alerta que por causa das chuvas e do aumento do fluxo de veículos neste período de férias escolares, alguns trechos merecem maior atenção dos motoristas. O contrato da terceira via, que era a manutenção de toda a malha viária do estado, eles venceram em 11 de junho e nós ficamos sem a manutenção até agora, no mês de novembro. Aí começamos a assinar esse contrato, as empresas começaram a dar manutenção, a entrar nos trechos que elas foram vencedoras da licitação. E estamos agora, nesse momento, iniciando todo o trabalho de manutenção da malha viária do estado, tanto pavimentada como não pavimentada. Ainda segundo Francisco Moreira, o fim do contrato que previa a manutenção das rodovias goianas foi o principal motivo para o atraso em algumas obras de recuperação. 70% de nossas rodovias estão em condições de trafegabilidade sem maiores preocupações. Nós temos pontuais algumas rodovias que devem ter uma maior atenção. Entre Paraúna e Indiara, nós temos a GO 330, que é preocupante, que tem que tomar cuidado. A GO 215 entre Edéia e Dealina também são rodovias que degradaram com mais rapidez e está preocupante.
Temos outras rodovias, mas que já estamos atuando, como a GO 118, quem vai para Alto Paraíso, já está em condições de tráfego, já está toda feita a manutenção do tapa-buraco, então em condições de tráfego. O processo licitatório para as obras do Grupo 2 do programa Rodovia da Reconstrução já está concluído. A expectativa é que as obras que contemplam 2.119 quilômetros de rodovias sejam entregues até o final de 2013. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Faça a alegria do Natal brilhar o ano inteiro. Venha para o show de Natal OVG e Governo de Goiás. Distribuição de 1 milhão de brinquedos em todo o estado. E shows com Patati Patatá, Israel Novaes e Maria Cecília e Rodolfo. 23 de dezembro, a partir das 8 da manhã, na Praça Cívica. Venha e traga sua família. Entrada gratuita. Show de Natal OVG e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, foi contratado pelo São Paulo. Ele deixou a Juventus da Itália e assinou por 2 anos com o tricolor paulista. Lúcio tem 34 anos, revelado pelo Gama de Brasília, ganhou destaque no Inter e estava há 11 anos no futebol europeu. A apresentação oficial de Lúcio ao São Paulo será hoje à tarde. Jogadores do Internacional emprestados ao Goiás ficam mais 1 ano no Verdão. A diretoria do Goiás só vai confirmar nos próximos dias, mas chegou um acerto financeiro com o lateral esquerdo William Matheus e seus empresários. O jogador de 22 anos iniciou a carreira no Figueirense, depois foi emprestado para o Botafogo do Distrito Federal, Tombense do interior de Minas, Democrata de Governador Valadares também no interior mineiro, Boca Júnior do Sergipe, Bahia e por último no Vasco da Gama, onde foi titular em 19 jogos no Campeonato Brasileiro desta temporada. Jogador de 22 anos, 1,87 m, é do Rio de Janeiro, chega para o Goiás por empréstimo até o final de 2013. A diretoria aguarda William Matheus para os próximos dias. O jogador vem a Goiânia para assinar contrato, mas todos os detalhes com o jogador, com os empresários, com a diretoria do Vasco já estão acertados. É mais um jogador que a diretoria do Goiás busca para a próxima temporada. O William Matheus chega para assinar nos próximos dias. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E de acordo com as negociações encerradas ontem com o Internacional, o volante Juliano e o meia Eduardo Chacha ficarão mais 1 ano para o Goiás. Eles que são do Internacional de Porto Alegre. Em Goiânia, 7h48. Na Espanha, o Barcelona acabou com qualquer pretensão de algum clube contratar Lionel Messi. O argentino de 25 anos renovou o contrato até 2018, quando vai completar 18 anos de clube. Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona, com 287 gols. Em 2012, tornou-se o jogador que mais gols fez em um único ano, 90. 7h49. Direção do Atlético promete um elenco de qualidade para o ano que vem. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, confirmou oficialmente que Jairo Araújo será o treinador do time atleticano para a disputa do Campeonato Goiano 2013. Na semana passada, já havia sido confirmado através do presidente Valdivino de Oliveira. Mas agora, Adson Batista veio a público, não só confirmando Jairo Araújo, como também garantindo que vai dar ao treinador um grupo de qualidade. O Atlético vai disputar o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e vai estar também montando um time para na Série B do Brasileiro tentar voltar à Série A. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h49. O vereador de Porto Alegre, Fredo Ruas, protocolou projeto de lei para tombar o Estádio Olímpico, antiga casa do Grêmio, e impedir a sua demolição, prevista para março do ano que vem. A empreiteira OAS, que construiu a nova arena do Grêmio e passou a ser dona do Olímpico, anunciou a demolição do estádio para dar lugar ao empreendimento imobiliário.
Vereador diz que escutou vários pedidos de preservação do Olímpico construído há 58 anos. O que não se pode questionar é a origem do terreno do Olímpico. Ao contrário de outros estádios, a área do atual campo de futebol é particular do Grêmio. O tricolor tinha uma área no bairro Moinhos de Vento que foi permutada por área mais que o dobro no bairro Azenha, onde foi construído o estádio em 1954. Então, o negócio com a AES é perfeitamente legal. 7h50, Vila Nova segue em ritmo forte de contratações. O Vila Nova apresentou ontem mais uma contratação, a sexta, visando a disputa do próximo campeonato goiano. A estreia dia 20 de janeiro contra o Rio Verde, no sudoeste do estado. O lateral direito Ivan, jogador de 28 anos, que estava por último no ABC de Natal, jogou no Olaria, no Bom Sucesso, e no próprio Vila, em 2010. Jogador que chega para reforçar a lateral direita do Vila. A expectativa é que a diretoria possa anunciar mais contratações até o final desta semana. Se isso não acontecer, de acordo com o que disse Mauro Murichita, o diretor de futebol do Vila, a expectativa é que para o início da próxima semana, no mais tardar até quarta-feira, a equipe do Vila já esteja pronta para o início da competição. O técnico Dario Pereira, que já fez um teste, um jogo-treino contra o Sub-20 no último sábado, e diz ter gostado do que viu em campo. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Corinthians vai rejuvenescer o time campeão mundial. A avaliação da diretoria e da comissão técnica é que a média de idade dos titulares tem que cair. O elenco precisa de mais opções para disputar o mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. A idade média dos atuais titulares corintianos é 29 anos. Os mais velhos são Emerson, 34, Danilo, 33, Alessandro, 33 e Chicão, 31 anos. Alexandre Pato, atacante do Milan, é o nome que a diretoria corintiana sonha para dar sangue novo à equipe no ano que vem. O outro é Renato Augusto, meia de 24 anos, que até já se despediu do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e deve ser confirmado pelo Corinthians nos próximos dias. Às 7h52 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Polícia Civil de Goiás realiza neste momento uma operação para prender hackers que atuam no estado. Vamos conversar com o delegado Josemar Vaz, ele que é da Delegacia de Investigações Criminais. Bom dia. Bom dia. Prazer falar com você, cara, com os ouvintes aí da Rádio Brasil Central. Delegado, satisfação é nossa. Alguma pessoa já foi presa? Olha, os policiais estão nesse momento, né, nas ruas, né, tentando cumprir aí 5 mandados, né, de prisão temporária e alguns mandados de busca e apreensão. E a finalidade dessa quadrilha é desarticular duas quadrilhas de hacker que têm agido aqui em nossa capital. Delegado, como que essa quadrilha tem agido no estado? Olha, clonando, né, cartões de crédito, fazendo compras no comércio, enfim, praticando várias modalidades de crime, né, usando aí a internet, quer dizer, são pessoas que praticam crimes aí, né, utilizando aí a rede social de computadores, rede mundial de computadores. Sim, delegado, são pelo menos 5 pessoas, geralmente esses hackers
presos pela polícia são jovens, geralmente classe média. Qual que é o perfil dessas pessoas que estão atuando aqui? Exatamente. São pessoas de classe média, né? Às vezes até classe alta, e que têm um conhecimento aí grande da área de informática e que usam esse conhecimento, né, infelizmente, para a prática de crimes. São pessoas que têm aí uma instrução boa, normalmente são pessoas que têm até curso superior, né, um conhecimento, como disse, aprofundado de informática, e que ao invés de usar esse conhecimento para o bem, infelizmente utilizam para o mal. No caso dessa quadrilha, clonando cartões e realizando compras aí no comércio, não só em Goiás, como no Brasil, e lesando aí inúmeras pessoas, né, e também empresas. Há quanto tempo agia essa quadrilha em Goiás? Olha, essa quadrilha já age há algum tempo, né? As investigações têm sido realizadas aí, acho que nos últimos 2 meses, mas a atuação dessa quadrilha já é de bastante tempo. O golpe pode chegar a quanto? Mais de ano. Sim, e o golpe pode chegar a quanto? Olha, nós não temos essa estimativa ainda não. Nós esperamos que ao final dos trabalhos de investigação, né, nós vamos saber ter um valor assim aproximado do golpe que essa quadrilha praticou na praça. Delegado, que cuidado que a pessoa deve ter para não ser, então, lesada por uma quadrilha como essa? Olha, todos os cuidados com relação a cartão de crédito, a senha, né? Tudo que a pessoa puder fazer para evitar que senha e cartão caia em mãos de pessoas desonestas é importante. Agora, impedir é muito difícil, muito difícil. Realmente, essas pessoas detêm um conhecimento muito grande, tá? E obtêm essas informações de várias formas. Então, todo o cuidado que a pessoa puder ter com o cartão e com a senha é importante. Agora, nas atuais circunstâncias, evitar é quase impossível. Sim, agora, são quantos policiais cumprindo esses mandados? Nós temos aí, aproximadamente, aí, mais de 50 policiais e delegados, né, cumprindo esses mandados. E o cumprimento desses mandados é só em Goiânia? Está em Goiânia. Teve um dos indivíduos que foi preso fora do estado, no estado de São Paulo, mas ele também seria alvo dessa operação, e como ele não estava em Goiás, estava no estado de São Paulo, a prisão foi feita no estado de São Paulo. Mas todos os mandados eram para ser cumpridos aqui em Goiânia. Josué Vaz de Oliveira, da Delegacia de Investigações Criminais do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, foi um prazer falar com vocês. Obrigado, delegado. Então, falando sobre uma operação realizada pela Polícia Civil de Goiás para prender 5 acusados possíveis hackers que estariam atuando no estado. 7h58. As vendas de automóveis, caminhões e ônibus novos somaram mais de 190 mil unidades na primeira quinzena de dezembro. O número representa uma alta de 21% em relação ao mesmo período de novembro. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos, as vendas no acumulado de 2012 totalizam 3.630.000 unidades. A quantidade já atinge o total de 2011 e assegura um novo recorde nas vendas de veículos no país este ano. O Ministério da Educação proibiu 207 cursos superiores de fazer vestibular no ano que vem. Cursos de instituições federais e particulares que tiveram notas baixas nas 2 últimas avaliações do MEC em 2008 e 2011. Destes, 117 poderão reverter o cancelamento e ter o vestibular liberado a partir do 2º semestre, se cumprirem exigências do Ministério, como a contratação de professores e a reestruturação. A lista oficial dos vestibulares suspensos foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Uma passageira tentou desembarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com 19 mil comprimidos de êxtase na bagagem. Por causa da máquina de raio-x, a moça saiu do aeroporto direto para a cadeia. A passageira vai responder por tráfico internacional de drogas. A pena é de 5 a 25 anos de prisão. A Justiça da Argentina aceitou um recurso do grupo Clarim contra a entrada em vigor da nova lei dos meios de comunicação. Na semana passada, o tribunal tinha declarado constitucionais 2 artigos da polêmica lei defendida pela presidente Cristina Kirchner. Esses artigos limitam as concessões de licenças para empresas de comunicação da Argentina.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Mabadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.